Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que vocês estejam bem, tá certo? Como a gente está estudando no mundo dos esportes, hoje a gente vai entrar, né, em uma discussão, né, vai bater um papinho, uma conversa aí, é, com relação à diferença entre jogo e esporte. Tiane, tem uma diferença entre jogo e esporte? Tem uma diferença entre jogo e esporte. E a gente precisa entender que quando a gente pratica o esporte dentro da escola, na verdade a gente está praticando um jogo, né? De uma forma onde as regras são adaptadas para que a gente possa experimentar ele dentro da escola, tá? Então a gente vai ver a diferença entre o jogo e o esporte. Então, para que um jogo ele seja considerado esporte, ele precisa estar atrelado a alguma instituição, associação, federação ou confederação, a qual é responsável por estruturar uma normatização para a prática, estabelecer regulamentos e definir regras que devem ser válidas para as competições em qualquer lugar do mundo. Então, quando ele traz a ideia do jogo relacionado ao esporte, para ser considerado um esporte, ele deve ser regido por uma instituição, seja uma federação ou uma confederação. E esse esporte, né, praticado, ele não pode ser mudado. Então, todas as competições que houver, por exemplo, do voleibol, as regras ela não pode ser modificada porque a gente está experimentando, está vivenciando o esporte. Porém, dentro da escola, a gente não trabalha com o esporte propriamente dito, a gente trabalha com um jogo, que a gente chama de jogo pré-desportivo, que a gente modifica as regras, tá? Então, a distinção entre o jogo e o esporte, ela pode ser resumida no seguinte modo. O primeiro possui flexibilidade de regras e o segundo conta com regras universais, ou seja, enquanto o jogo de queimada, por exemplo, é praticado na escola de bairro, né, do seu bairro, ele pode ter regras diferentes do realizado na escola do bairro do seu colega vizinho. Então, o jogo, pessoal, ele pode ter regras flexíveis, ele pode ser modificado, ele pode ser transformado. Então, eu brinco de queimada no meu bairro e o meu outro coleguinha, ele brinca de queimada em outro bairro. Então, ele está experimentando o jogo. Já o esporte, eu não posso modificar as regras, porque em qualquer lugar, né, que eu vá jogar, eu tenho que seguir aquele padrão de regras que é regido por uma federação ou confederação. O que a gente faz dentro da escola é justamente transformar o esporte em um jogo onde as regras podem ser modificadas, em um jogo onde todos possam participar. Então, para a gente entender, o jogo ele tem regras flexíveis que podem ter finalidades competitivas, cooperativas ou recreativas. Não significa que o jogo ele tem que ser sempre cooperativo ou que ele não seja competitivo, porque o esporte ele tem um caráter competitivo. Então o jogo ele também pode ter esse caráter competitivo, cooperativo, né? Assim como o esporte também pode ter. Já o esporte, dentro de um contexto tradicional, a gente vai entender que ele vai se diferenciar do jogo pelas regras pré-definidas, né? E organizações, é organizado por federações, confederações e também são implementadas, né? Em diferentes lugares, mas não vai ser modificado. As regras do esporte ele não pode ser modificada. Já o jogo ele pode sim ser modificado e ele tem regras bem flexível. Então ele vai trazer de forma bem resumida. O primeiro possui regras flexíveis, o jogo, e o segundo conta com regras universais, ou seja, enquanto o jogo de queimada, né, pode ser praticado na escola do meu bairro, pelas pessoas daquele bairro de uma forma, no outro lado, né, no outro bairro, a gente pode também brincar da queimada, praticando esse jogo, né, de forma diferente. A gente pode adaptar as regras. Já o esporte, por exemplo, ele traz o exemplo do handebol. O handebol tem as mesmas regras quando ele é jogado no Brasil,
na China, no Japão ou no Egito. Então a gente tem essa diferença aí entre jogo e esporte. O que a gente pratica dentro da escola são jogos pré-desportivos, né? Porque tem esses nomes, porque a gente pega, por exemplo, o esporte handebol e modifica as regras dele, transforma ele num jogo para que todos possam vivenciar e experimentar esse jogo. Então, basicamente, essa é a diferença entre jogo e esporte. O jogo tem regras flexíveis, pode ser mudadas, pode ser adaptadas. E o esporte tem regras universais que não podem ser mudadas, né? É regido por confederações, federações e confederações. Então, o ser humano, ele é capaz de interferir na cultura, criando, reproduzindo e transformando seus diferentes elementos. Lembra do exemplo que Tiane deu? Eu brinco de queimada no meu bairro, e aí eu vou transformar essa brincadeira queimada, né, em uma outra brincadeira, criando novas regras, transformando aquele jogo. Já o meu colega que mora no outro bairro, ele vai também brincar de queimada, modificando as regras, né, interferindo aí diretamente nesse jogo, criando um novo jogo. Então, essa capacidade fica evidente quando procuramos entender a origem de diversas modalidades esportivas, pois, ao constatarmos que os jogos são criados, reproduzidos e que alguns deles sofrem o processo de esportivização, é possível visualizar o surgimento de uma modalidade esportiva. Então, foi a partir de uma brincadeira, né? Que aí, a partir dessa brincadeira, era um jogo e depois ela foi se transformando em um esporte. Então, isso é o que o ser humano faz. Ele produz cultura, ele reproduz e ele transforma a cultura. Esse processo pode continuar a partir de determinadas modalidades. Podem ser criadas novas formas de jogo. Então surge assim um esporte. E a gente vai ver que a partir de uma modalidade específica, né, a partir de uma brincadeira, de um jogo, pode surgir, né, o esporte, tá bom? Então o voleibol, como vocês estudaram, conheceram um pouquinho do voleibol, é um dos exemplos que passou por esse processo de transformação de um jogo para se transformar em um esporte. Então, esse jogo ele foi criado em 1895 e ele é chamado de mintonete, como vocês estudaram em sua origem, e ele passou a contar com a instituição esportiva, né, uma federação, a qual normatizou as regras, ou seja, a qual ele transformou, ele criou as regras da modalidade denominada vôlei. Então, o jogo inicialmente começou como uma brincadeira, né? Foi criado o voleibol, dividiu a quadra em dois lados com uma rede de tênis na época, e depois desse jogo, ele se transformou em um esporte. Teve regras normatizadas, né, por federações e confederações, e aí surgiu o voleibol, tá? Então, inicialmente, a sua prática, ela ocorria em quadras de cimento, o voleibol ocorria em quadras de cimento ou de madeira, mas, posteriormente, né, foram realizados jogos utilizando a bola de vôlei na areia da praia, criando, então, o vôlei de areia. O vôlei de praia também é vôlei de areia ou vôlei de praia, tá? Então, inicialmente, o vôlei, ele acontecia dentro de uma quadra, e essa quadra era feita de cimento, como a gente tem o vôlei de quadra, ou, né, de madeira. E a partir dessa modalidade que era realizada dentro da quadra, foi se criando, né, criou-se, né, um outro esporte que a gente conhece como vôlei de praia, ou vôlei de areia. Além disso, o jogo ele sofreu adaptações, ele foi modificado para atender a grupos específicos de indivíduos, sendo criado também novas modalidades. E aí, a partir de uma modalidade, a gente foi criando o vôlei de areia. A partir do vôlei de areia, surgiu uma necessidade de atender a outros grupos, e aí foram criando outras modalidades. Que outras modalidades foram criadas, Giane? Criou-se o vôlei para pessoas com a terceira idade, o vôlei para pessoas de terceira idade. Criou-se o vôlei paraolímpico, que é o vôlei sentado para portadores de deficiência física, né? Do basquetebol, por exemplo, surgiu o basquete 3x3. Então, existia um jogo no início, né? E esse jogo ele foi se transformando em um esporte, né? Em um esporte onde as regras é válidas em todo o mundo.
tá? Então, o basquete também, ele era apenas praticado na quadra por 5 jogadores, depois foi criado o basquetebol 3x3 e também o basquetebol paraolímpico, que é o basquete também para pessoas que têm deficiência física, no caso, né, são os cadeirantes, tá? Da mesma forma aconteceu com o handebol. O handebol, surgiu o handebol, depois originou-se o handebol de praia e também o handebol praticado, né, nas Paralimpíadas para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, observem, a princípio era um jogo, né, todo início, uma brincadeira ali, um jogo, né, onde as regras poderiam ser modificadas. Depois se foi criando, a partir daquele jogo, o esporte, e a partir desse esporte foram criando outros esportes, tá? Então, aconteceu isso no processo do voleibol, aconteceu isso no processo do handebol e aconteceu isso no processo da criação do basquetebol, tá certo? E aí eu quero que vocês observem essas imagens aí. A gente tem na primeira imagem, né, o vôlei de quadra, como a gente viu, iniciou com o vôlei de quadra, tá? E depois a gente tem o vôlei de areia, que tem algumas modificações nas regras, certo? Então, vôlei de quadra, vôlei de areia. Depois a gente tem aí na outra imagem o vôlei para a terceira idade, né? O público mais idoso. Então, a gente teve várias ramificações do voleibol, né? E a gente teve também o biribol, que também é um jogo de vôlei praticado dentro da piscina, tá? Então, a gente teve aí várias ramificações. A partir do vôlei de quadra, né? Foram surgindo outras modalidades, né? Outros esportes também, que são característicos da modalidade inicial voleibol. A gente tem ainda, né, o futevôlei, que é outro esporte também que surgiu, tá? Que é realizado com os pés, que surgiu a partir do voleibol. E na outra imagem a gente tem o vôlei paraolímpico, que é o vôlei sentado. Ah, Tiane, é sentado porque eles querem jogar sentado? Não, o vôlei paraolímpico é o vôlei praticado por pessoas que têm algum tipo de deficiência física. No caso, né, a deficiência aí está na parte de membros inferiores, nas perninhas, né? Então, a gente tem um esporte, e a partir desse esporte ele foi se ramificando para outros. Lembrando que, quando eu falar em jogo, jogo pode ser modificado, jogo pode ser transformado, né? Já o esporte, ele não pode ser modificado, ele tem regras pré-definidas, regras pré-estabelecidas, regidas por confederações, né, nacionais e internacionais, e essas regras, em qualquer lugar do mundo, elas não podem ser modificadas. Então, o handebol, né, é praticado no Brasil, o handebol que é praticado na China, são as mesmas regras. Quando a gente pratica o esporte dentro da escola, a gente vai praticar o jogo pré-desportivo. A gente pega o esporte, por exemplo, eu vou passar uma atividade sobre basquete. A gente pega o basquete e transforma em um jogo pré-desportivo, onde as regras podem ser modificadas, onde as regras podem ser adaptadas para atender a todos os alunos, inclusive algum aluno que tem algum tipo de deficiência. Então, o jogo, ele possui essas regras que podem ser modificadas. E aí, eu tenho uma atividade de casa para vocês fazerem. Primeiro, Tiane vai colocar uma explicação aqui de uma atividade se a gente fosse realizar na aula de educação física. Então, eu tenho aqui basquete, o tema é basquetebol, do jogo ao esporte, tá? Então, Tiane vai organizar a classe em 2 grupos de 6 e vai entregar a cada um uma bola de borracha, certo? E um balde, ou arco, ou bambolê, tá? Enquanto um dos alunos do grupo, ele segura o balde, um dos alunos vai segurar o balde, o outro vai segurar o arco. E aí os demais alunos, eles vão se posicionar, né, em uma distância de aproximadamente 5 metros ou 6, né, Tiane poderia definir. E esses alunos vão arremessar a bola de modo que possa acertar o balde. E aí a discussão aqui, que é essa atividade de casa, é o seguinte: agora é a vez de vocês. Vocês vão fazer um vídeo
Ou vão colocar em uma cartolina explicando a diferença de quê? Qual a diferença entre jogo e esporte? Como Tiane já explicou, a diferença entre jogo e a diferença entre esporte. O que falta para chegarmos ao esporte basquetebol? Por exemplo, aqui está falando do esporte. O que falta, a pergunta é, para chegarmos ao esporte basquetebol? Se eu vou experimentar esse jogo aqui dentro da escola, o que vai faltar para me chegar ao esporte? As regras que não podem ser mudadas. Por exemplo, eu vou ter que ter uma quadra adequada para me praticar o esporte, né, basquetebol. Eu vou ter que ter uma cesta, né, adequada, fixada lá para que eu possa arremessar a bola. Então a pergunta é: o que falta para chegarmos ao esporte? Então falta muita coisa, né? Porque aqui eu estou experimentando dentro da escola. Então a resposta vai ser mais ou menos essa que vocês vão pensar, né, na atividade que Tiane explicou aqui. E aí vocês vão pensar, o que falta para me chegar ao esporte? Eu adaptei esse jogo aqui, eu transformei o esporte em um jogo para que a gente pudesse experimentar dentro da escola. Eu transformei o esporte em um jogo pré-desportivo. A outra pergunta é: quem precisa realmente seguir as regras oficiais? É o jogo que precisa seguir as regras oficiais ou é o esporte? E a minha sugestão é que vocês podem também fazer em forma de entrevista. Então, vocês vão responder, né, a essas 4 perguntas e pode ser em forma de entrevista ou vocês podem copiar, né, em cartolina e tá me mandando aí, fazendo um vídeo explicando a diferença entre um e outro ou de uma forma de entrevista. E por último, a gente tem aí 2 imagens. Eu quero que vocês observem, né, essa imagem, e aí eu digo assim: observem as imagens a seguir, quais se referem ao jogo e quais se referem ao esporte. Então, é uma pergunta que Tiane está fazendo, vocês vão analisar a imagem, e aí vocês vão dizer o que é realmente um jogo e o que é realmente um esporte. É só para vocês observarem, tá, as imagens. Mais uma vez, ó, a gente tem, né, a imagem, 2 imagens aí para vocês observarem e me falar. Não precisa me mandar, só pensem. É uma reflexão a partir do conceito que a gente estudou aqui, a diferença entre jogo e esporte, tá bom? Beijos, esse trabalho vai ser para a nota de vocês do 4º bimestre. Um cheiro, até a próxima aula, tá? Se Deus quiser, assistam ao vídeo com atenção. Beijos no coração.